A Trindade é uma das doutrinas mais questionáveis do cristianismo e também uma das mais desafiadoras de se compreender. Durante séculos, teólogos têm lutado com o conceito de um Deus que existe em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Este ensaio visa mergulhar na intrigante história e evolução da doutrina da Trindade, examinando suas bases bíblicas e explorando outra perspectiva. O entendimento tradicional da Trindade apresenta um quebra-cabeça teológico complexo. Afirma que Deus é simultaneamente um único ser e três pessoas distintas. Esta ideia tem sido fonte de debate e controvérsia ao longo da história cristã. Enquanto muitos aceitam a Trindade como um princípio básico da fé, outros questionam sua validade bíblica e coerência lógica. Esta exploração busca encorajar o pensamento crítico e o diálogo informado sobre a Trindade. Ao examinar seu desenvolvimento histórico e as interpretações bíblicas, podemos obter uma apreciação mais profunda das complexidades dessa doutrina cristã central. A Trindade é um mistério que transcende a compreensão humana, ou existem interpretações alternativas de textos bíblicos que oferecem perspectivas diferentes sobre a natureza de Deus? Vamos embarcar em uma jornada para explorar o conceito multifacetado da Trindade e seu lugar dentro da fé cristã. A doutrina da Trindade tenta articular a compreensão cristã de Deus como triuno. Isso significa que Deus é entendido como um único Deus existindo em três pessoas distintas, mas inseparáveis: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade é considerada plenamente Deus, coigual e coeterna. A Trindade é frequentemente ilustrada usando analogias, embora essas analogias não sejam representações perfeitas desse conceito complexo. Uma analogia comum é a da água, que pode existir como gelo, líquido e vapor, três estados distintos, mas ainda assim uma substância única. Outra analogia é a do Sol, que pode ser descrito em termos de seu calor, luz e esfera, todos sendo aspectos diferentes do mesmo Sol. No entanto, essas analogias só podem ir até certo ponto na explicação da Trindade. Porém, a verdade é que o conceito de três pessoas distintas em um Deus é inerentemente contraditório e, em última análise, incompreensível para a mente humana. Eles apontam que a linguagem usada para descrever a Trindade, termos como pessoa, substância e relação, são construções humanas que podem não capturar adequadamente a natureza divina. O desafio de definir a Trindade destaca as limitações da linguagem humana e da compreensão, ao tentarmos apreender a natureza infinita e eterna de Deus. Também ressalta a diversidade de interpretações e crenças que existem dentro do cristianismo em relação à natureza de Deus e ao relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um dos pontos centrais de discórdia em torno da Trindade é sua presença na Bíblia. Enquanto a doutrina trinitária é uma pedra angular do cristianismo tradicional, o fato é que o conceito não está diretamente declarado na Bíblia. Um exame minucioso do texto bíblico revela que a palavra Trindade em si não aparece. Os defensores da Trindade apontam para várias passagens no Novo Testamento que sugerem uma relação próxima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas passagens incluem a fórmula batismal em Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e a bênção apostólica em 2 Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. No entanto, essas passagens, embora insinuem uma relação próxima entre os três, não definem explicitamente a Trindade como um Deus em três pessoas coiguais e coeternas. Eles apontam que os primeiros cristãos, incluindo os discípulos de Jesus, eram judeus devotos que adoravam Yehová, o Deus de Israel, como o único Deus verdadeiro. O conceito de Deus como uma trindade, argumentam,
desenvolveu-se gradualmente ao longo dos séculos após a morte de Jesus e foi influenciado por ideias filosóficas fora das tradições judaicas e cristãs primitivas. O debate sobre a base bíblica da Trindade destaca as complexidades da interpretação de textos religiosos. Também ressalta a importância de considerar o contexto histórico e cultural em que esses textos foram escritos. O desenvolvimento da doutrina da Trindade foi um processo gradual que se desenrolou ao longo de vários séculos. Não foi um conceito prontamente aparente nos primeiros anos do cristianismo, mas surgiu através de debates teológicos e concílios realizados para abordar interpretações conflitantes da natureza de Jesus e sua relação com Deus. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, havia uma diversidade de crenças dentro do crescente movimento cristão sobre a natureza de Deus e de Jesus. Alguns cristãos, conhecidos como adocionistas, acreditavam que Jesus era um ser humano adotado por Deus como seu filho em seu batismo. Outros, conhecidos como arianos, acreditavam que Jesus era um ser divino criado por Deus Pai, mas subordinado a ele. O Concílio de Nicéia, convocado em 325 d.C. pelo imperador Constantino I, marcou um ponto de virada no desenvolvimento da doutrina da Trindade. O concílio visava resolver as disputas teológicas, particularmente a controvérsia ariana. Os bispos em Nicéia afirmaram a divindade de Jesus e sua igualdade com Deus Pai, condenando o arianismo como heresia. No entanto, o debate continuou, e foi somente no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., que o credo niceno foi revisado para incluir o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Este concílio afirmou a divindade e igualdade do Pai, Filho e Espírito Santo, estabelecendo a doutrina trinitária como o ensino oficial da Igreja Católica. A evolução da doutrina da Trindade ilustra a natureza dinâmica do pensamento teológico dentro do cristianismo. Demonstra como as doutrinas podem se desenvolver ao longo do tempo, moldadas por debates teológicos, influências culturais e considerações políticas. Mas, será que é realmente só isso? O desenvolvimento da doutrina da Trindade coincidiu com a cristianização do Império Romano, um período em que o cristianismo passou de uma fé perseguida para a religião dominante. Este período também testemunhou a assimilação de crenças e filosofias pagãs ao pensamento cristão, levantando questões sobre potenciais influências na formulação da Trindade. Teólogos apontam para paralelos entre o conceito cristão de um Deus triuno e religiões politeístas pré-cristãs. A mitologia egípcia antiga, por exemplo, apresentava tríades de divindades como Osíris, Ísis e Horus. Da mesma forma, a mitologia babilônica incluía tríades como Anu, Enlil e Ea. Essas tríades pagãs têm suas divergências da Trindade cristã em seus atributos e relacionamentos específicos. Porém, a presença de tais conceitos triunitários em religiões pré-cristãs levou muitos estudiosos e teólogos a afirmar que eles podem ter influenciado o desenvolvimento do pensamento trinitário. Eles argumentam que os primeiros cristãos, muitos dos quais eram convertidos do paganismo, podem ter sido inconscientemente influenciados por suas crenças anteriores. Além disso, as ideias filosóficas de filósofos gregos como Platão e Plotino também desempenharam um papel na formação da teologia cristã, incluindo a compreensão de Deus. Conceitos como o logos no estoicismo e neoplatonismo, que se referiam a um princípio ou razão divina, contribuíram para a estrutura filosófica dentro da qual os primeiros cristãos articularam sua compreensão de Jesus como o Verbo de Deus. A extensão em que as crenças e filosofias pagãs influenciaram diretamente o desenvolvimento da Trindade permanece um assunto de debate entre os estudiosos. No entanto, o contexto histórico em que a doutrina surgiu sugere que ela não foi formada em um vácuo, mas foi influenciada pelo meio intelectual, político, filosófico e pagão da época. Se gostou do vídeo,
ative as notificações. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Deixe o gostei. Se não concordou, deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.